Hoje nós vamos falar sobre a Roma Antiga. Eu comecei uns vídeos sobre cidadania. Cidadania, expressão concreta do exercício da democracia, segundo o historiador Jaime Pinsky. Como cidadania tem muito a ver com Roma, Grécia, vamos falar um pouco sobre Roma e Grécia também. Grécia, eu já fiz alguns vídeos. Hoje iremos falar sobre Roma. Roma Antiga. Roma Antiga ela surgiu lá por volta do século VIII a.C., mais ou menos, às margens do rio Tibre, não é Tigre, rio Tibre. Na época tinha alguns povos latinos, sabinos, etruscos que chegaram depois. E Roma teria sido fundada no século VIII a.C., a próxima ao Mar Adriático, Península Itálica, Mar Tirreno, Mar Mediterrâneo. E os latinos teriam fundado Roma, segundo aí os historiadores. Lá por volta do século VIII, século VII a.C., os etruscos, eles invadem Roma e começam a fazer suas muralhas para proteger Roma de ataques inimigos, sistemas de esgotos. Começa a urbanizar, digamos assim, Roma. Roma ficou mais, cresceu mais, ficou mais protegida, mais urbanizada depois dos etruscos. Os etruscos fundaram a monarquia. A história de Roma ela é dividida em monarquia, república e, posteriormente, império. Aliás, eu tenho uma playlist sobre imperadores romanos, imperdível, vá lá. E nesse período dos etruscos, temos aí o período da monarquia. Só que é uma monarquia limitada. O Senado era um órgão que existia, sempre teve muita força em Roma, o Senado, e o poder romano, o poder do rei romano era limitado pelo Senado. Por exemplo, o rei morria, não era hereditário o cargo. O Senado poderia indicar um outro o sucessor, enfim, do rei que havia morrido. Lá pelo século VI, tem uma revolução e implanta-se uma república. É derrubado o rei Tarquínio o Soberbo, o último rei etruscos, e é implantada a república em Roma. República, res, coisa, pública, povo, coisa do povo. Não era bem assim coisa do povo, porque essa sociedade romana era dividida em patrícios, plebeus, clientes, escravos. Os patrícios, como já diz, até hoje se diz, alguém é patricinho, patricinha, é riquinho. Então os patrícios eram a elite social, os detentores do poder político, os patrícios, os cidadãos, de fato, em Roma, cidadão, habitante da cidade, da polis, aquele que tem direitos e deveres. Esse é o conceito de cidadão, aquele que atua no destino do Estado, aquele que deve ter seus direitos plenos. Daí o nome cidadania, cidadão. Posteriormente, a questão de direitos e deveres vai evoluindo, vai amadurecendo. Lá pelo século XVIII, XIX, XX, amplia-se a cidadania, né, com poderes, com deveres, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, que nós vamos ver posteriormente em outros vídeos, direitos sociais, que teve o seu fortalecimento principalmente a partir do século XIX e XX, com a luta com o surgimento do socialismo. Em todo caso, plebeus, patrícios eram a elite social, os plebeus era como diz a plebe, eram artesãos, pequenos comerciantes. A palavra plebeu é relacionada mais a pobres, mas não necessariamente, porque havia plebeus, pequenos comerciantes, e alguns comerciantes tornaram-se grandes comerciantes, plebeus, que não tinham cidadania, mas eram plebeus ricos. Então, não necessariamente plebeus está associado a pobres. Também está, mas não necessariamente. E os escravos, claro que não tinham cidadania ainda, porque eles... Ainda não, na verdade, eles nem conseguiam. Eram
eram prisioneiros de guerra, geralmente, ou devedores por dívidas. E havia os clientes, aqueles que serviam a um patrício, e o patrício era o seu patrono. Isso era, grosso modo, a sociedade romana. Com a República Romana, o Senado tinha grande força, eram 300 senadores formados por patrícios, magistrados, tinha a Assembleia dos Plebeus, e aos poucos os plebeus eles foram ganhando poder em Roma. Por quê? Porque o exército romano, grande parte, era formado por plebeus. Os plebeus não tinham direitos sociais, não tinham direitos políticos, não tinham direito a voto. Os plebeus eram esquecidos, mas eles foram tomando consciência de que eles eram muito importantes em Roma. Havia em grande maioria, e a proteção de Roma dependia dos plebeus. Eles foram aos poucos lutando por seus direitos. Eles muitas vezes saíam de Roma e diziam: só votamos com o direito assegurado. Aí foram conquistando direitos, e a elite romana ficou apavorada com essa exigência. Então surgiu esses conflitos, as tensões sociais entre patrícios e plebeus. Aos poucos, os plebeus foram conquistando espaço através de conquistas e lutas sociais. Tribuno da plebe, eles passaram a ter um tribuno da plebe, ou seja, o Senado passou a ter pelo menos um tribuno, um senador, que dissesse não a tudo aquilo que era contrário aos interesses dos plebeus. Antes, o Senado era apenas de patrício. Conquistaram a lei das 12 tábuas também, que é usada até hoje, inclusive no curso de Direito, né, se estuda isso, lei das 12 tábuas, porque até então as leis eram apenas por tradição. A partir daí, das leis das 12 tábuas, lá pelo século VI, V a.C., mais ou menos, os plebeus conquistaram esse direito e as leis passaram a ser escritas, já foi um avanço. Lei Licínia, que dizia que o cônsul podia ser também plebeu. A Lei Hortência, que falava sobre a força do plebiscito, daí até hoje o nome plebiscito. Lei Canuléia, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus. Eis aí uma síntese da Roma antiga. No próximo vídeo iremos continuar falando um pouco ainda sobre Roma, a expansão romana, e dentro dessa questão também de cidadania que nós estamos falando. Cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia, segundo o historiador Jaime Pinsky, no seu livro História da Cidadania. Fica aí a dica. E cidadania tem a ver também com direitos, atualmente, né? Direitos políticos, civis e sociais. E o direito social é aquele direito em que o indivíduo ele tem que participar da riqueza coletiva. Isso é um direito social. Ganhou força lá pelo século XIX e XX. Professor José da Costa, ative o sininho, receba a notificação, se inscreva que você vai ajudar o canal a crescer e compartilhe o vídeo, porque o objetivo é compartilhar o conhecimento. Um abraço e até o próximo vídeo.